Se a pandemia tá te enlouquecendo e você tá quase virando Hulk, o episódio de hoje é pra você. Este podcast não é para pessoas super espirituais, gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Esse podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente, que sabe que é estúpida. E para discípulos honestos, que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. Olá, confraria! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Pastor Jota e essa é a Confraria dos Maltrapilhos. Eu não tenho dúvidas de que os super-heróis são os novos arquétipos que a nossa cultura pop produziu, fazendo muitas vezes releituras das mitologias antigas. E por isso, porque são arquétipos, ou seja, modelos, símbolos, paradigmas, os heróis são mais do que histórias para crianças e adultos se divertirem. Eles servem como modelos idealizados, é verdade, daquilo que somos e da forma que nos comportamos. De tal forma que, quando pensamos nos super-heróis, pensamos em nós mesmos. Dentre esses super-heróis, existe um que é quase um vilão, um anti-herói, que retrata uma das emoções mais destruidoras que possuímos, mas que ainda assim é uma emoção necessária e importante. E eu tô falando do Hulk, que é o arquétipo da pessoa que é dominada pela raiva. Bom, para quem não conhece o Hulk, e eu acho difícil ter alguém, mas mesmo assim eu vou explicar rapidamente quem ele é. O Hulk, na verdade, é um cientista, o Dr. Bruce Banner. Ele é um físico nuclear que sofreu um acidente com uma bomba de raios gama que o transformou em Hulk, um monstro verde com uma força descomunal. Bom, o gatilho para que o Dr. Banner se torne o Hulk é a adrenalina, o que acontece principalmente quando ele fica com raiva. E como você sabe, raiva é algo que nós estamos sujeitos a passar diariamente. A raiva, que também pode ser chamada de ira, fúria ou cólera, é um sentimento comum a todos nós. Segundo alguns especialistas, em indivíduos saudáveis, a raiva é desencadeada quando uma meta significativa é frustrada por ações impróprias de agentes externos. Bom, quem é mais velho vai se lembrar daquele filme, Um Dia de Fúria, com Michael Douglas. Esse filme conta a história de um homem comum, um homem com problemas no casamento, que vai se aborrecendo ao longo do dia à medida que as frustrações vão se acumulando. Qual é o grande problema que vivemos hoje? O problema é que principalmente as gerações que nasceram depois da década de 80 possuem uma resistência muito baixa à frustração. Nós, os pais, como ficamos ausentes por muito tempo por conta do trabalho, para tentarmos diminuir nosso sentimento de culpa, acabamos cedendo a todos os caprichos da criança. Tentamos compensar nossa ausência atendendo aos seus desejos para não as desagradar ou criar desavenças nos momentos de convivência. Com isso, a criança recebe a mensagem de que, apesar de sua solidão afetiva, é o centro do universo e os adultos estão ali para satisfazer todas as suas exigências. Assim, nós criamos pequenos tiranos que querem que suas vontades sejam satisfeitas imediatamente. Isso é o que os terapeutas chamam de a síndrome do imperador ou a síndrome do reizinho. Dessa forma, temos uma geração inteira de pequenos tiranos, que agora já são grandes, mas que continuam sendo aquela criança que esperneia, que é intolerante, sem empatia, e que, quando se frustra, desce a porrada, seja no ambiente físico ou no virtual. Bom, se isso é verdade, como a gente pode curar o Hulk que existe dentro de nós, para que ele não machuque as pessoas que mais amamos, que são aquelas que estão mais próximas a nós? Existe uma palavra na Bíblia que muitas vezes é ignorada, mas que aparece com muita frequência, principalmente no livro dos Salmos, e essa palavra é inimigo ou inimigos. Como disse o tradutor da Bíblia, a mensagem,
o reverendo Eugene Peterson, quando tomamos os Salmos como nosso guia de oração, descobrimos que as pessoas que oram possuem muitos inimigos e que elas consomem muito de seu tempo em oração, lidando com eles. Ele ainda diz: os salmistas são pessoas iradas. Na presença de Deus, eles perceberam que o mundo não é um lugar benigno, onde cada um está dando o melhor de si para conviver com os outros, e que se todos nós nos esforçarmos só um pouquinho mais, tudo se resolverá. Isso significa que a raiva é um sentimento importante. E diante de algumas situações, a reação correta é sentirmos raiva. Por exemplo, se eu fizesse uma pesquisa e perguntasse: o que você acha que merece o vereador Dr. Jairinho, que matou o enteado Henry, de 5 ou 6 anos, de tanto bater no garoto? Com certeza, prisão é o mínimo que você vai me responder. Isso acontece porque quando homens e mulheres bons ouvem sobre maldades, a reação esperada deles é a ira. E se isso é verdade em relação a nós, por que não seria em relação a Deus? Um Deus passivo, do tipo ursinho de pelúcia, que nunca combate o mal, não seria um Deus bom e amoroso. Essa é a chave para a gente entender a ira de Deus. Pois, como eu já disse anteriormente em outro episódio, quando eu falei sobre a tristeza, a ira é a resposta correta de Deus diante da injustiça e do mal. Todavia, embora seja uma emoção autêntica, correta em algumas situações, se ela assumir o controle, corremos o risco de sermos possuídos pela ira. Esse é o momento quando viramos Hulk e saímos destruindo tudo: relacionamentos, reputação, as nossas vidas. Como disse o monge Anselm Grun, a cólera é a agressão incontrolada. A pessoa, sendo incapaz de pensar com clareza, passa a ser dominada por ela. Na cólera, a pessoa não consegue mais distanciar-se daquilo que a feriu. A pessoa dá tanto poder à cólera que esta é capaz de persegui-la por toda parte. Assim, esteja onde estiver, a pessoa não está livre da cólera. É uma espécie de possessão. Quando a ira domina, você fica possuído e só consegue pensar naquilo. Não consegue comer, dormir, brincar, se relacionar, sem voltar naquele plano de vingança que a gente fica cozinhando em banho-maria, o famoso ressentimento. E a gente faz isso principalmente antes de dormir. E esse é um grande problema, porque o desejo de vingança acaba se fixando no nosso inconsciente. É por isso que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, quem vive imaginando vinganças, sempre de novo, dá poder à pessoa ou à situação que a feriu. Com isso, não é nunca curado, porque não se distancia daquilo que o feriu. A pessoa não consegue se livrar daquela experiência traumatizante, assombrada por fantasmas. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Hulk. No primeiro filme dos Vingadores, eles precisam que o Dr. Banner se transforme no Hulk. Então ele diz: você quer saber o meu segredo? O meu segredo é que eu estou sempre com raiva. Quando a gente vai mais a fundo na história do Hulk, descobre um pouquinho sobre a sua infância, nós nos deparamos com o seguinte drama. Eu tirei isso do site Aficionados. Bruce é o filho de Brian e Rebecca Banner, ambos muito apaixonados um pelo outro. Entretanto, Brian sempre teve muitos ciúmes do amor que Rebecca tinha pelo filho. Brian era um homem muito furioso e um alcoólatra que constantemente batia em Bruce. Sua raiva chegou ao extremo de o impulsionar a matar sua esposa. Desde então, foi preso em uma instituição mental e Bruce passou a viver com sua tia, Susan Banner. Será que o Dr. Banner está sempre com raiva porque ele não se libertou do trauma de infância? Será que a raiva dele não é uma tentativa de afastar aquela lembrança dolorosa? Será que nós não estamos sempre com raiva porque não nos libertamos daquilo que nos machucou, aquilo que nos feriu, que marcou a nossa alma? Citando mais uma vez o monge católico Anselm Grun, a raiva é a força que permite distanciar-se da experiência traumatizante
e afastar de si a pessoa que causou a ferida, a fim de tornar-se livre para que o Espírito Salvador de Deus penetre novamente. Alguns psicólogos testemunham que pessoas abusadas na infância só conseguem se libertar da culpa quando são capazes de sentir raiva do abusador. Pessoas envolvidas em relacionamentos sufocantes que geram codependência, como drogas, álcool, ciúmes possessivo, muitas vezes alimentam sentimentos de ódio, dos quais a pessoa se envergonha e tenta reprimir. Mas o que está por detrás desse sentimento de ódio é um grito de desespero que diz: eu também mereço viver. Mesmo situações normais da vida, como a adolescência, quando os filhos se tornam agressivos, irritados e rebeldes, existe um grito nesse comportamento que diz: ei, eu existo, minha opinião importa, eu quero fazer minhas próprias escolhas porque sou um indivíduo. Portanto, algumas vezes é necessário sentir raiva, porque ela é a força, ela é a energia que nos bota em movimento, que nos tira da inércia e faz com que busquemos aquilo que é correto. Mas, embora a raiva seja a faísca correta para acender a ignição em busca de justiça, ela não é o combustível certo para alimentar o motor do julgamento. Somente o amor é capaz de sustentar essa busca. O que você pode fazer então? Existe um teólogo croata chamado Miroslav Volf, que se viu diante desse dilema. Como ele, um croata batista, poderia amar seu vizinho, um sérvio ortodoxo, depois das coisas terríveis que os sérvios haviam feito em seu país? A partir desse dilema pessoal, Volf apresenta uma abordagem muito realista, que não trata com simplicidade os conflitos e a maldade, oferecendo um caminho de reconciliação possível, mas bem difícil, que nos ajuda a resolvermos nossos problemas de relacionamento. Isso acontece em dois movimentos. O primeiro é aquilo que ele chama de exclusão. Quando o mal e o agente do mal são identificados pelo que são e pelo que fazem. São os inimigos que os salmistas se referem. Como diz Eugene Peterson, para ser capaz de amar os inimigos como Jesus propõe, primeiro eu preciso ser capaz de identificar quem são meus inimigos. Em outras palavras, o mal deve ser identificado e confrontado. Quando sou capaz de confrontar aquilo que me feriu, começo a criar um espaço de cura que me deixa distante do agressor o suficiente para que o Espírito Santo trabalhe em minha vida. Nesse momento, orar os salmos de vingança pode ajudar muito. Como relata uma cristã da Indonésia que perdeu o pai, o irmão e vários amigos num massacre contra cristãos que dizimou a sua vila. Somente quando ela orou o Salmo 137 e colocou toda a sua ira diante de Deus, essa menina foi capaz de seguir em frente. Citando Peterson mais uma vez, ele diz: o nosso ódio precisa ser orado, não suprimido. O segundo ponto é o que ele chama de aceitação. Aceitação significa perdoar aquele que me feriu. Enter Wright vai dizer: perdão não é o mesmo que tolerância. Perdão não significa que não levamos o mal a sério. Para começar, implica determinação em dar nome ao mal e envergonhá-lo. Sem isso, não haverá o que perdoar. Ou seja, não é um sentimentalismo barato, que não leva a sério a gravidade da maldade. Amar os inimigos não significa transformá-los em um passe de mágica em melhores amigos. A última coisa que nossos inimigos querem é o nosso amor. No geral, amar o inimigo apenas joga brasas sobre sua cabeça. O Peterson diz: o amor requer vulnerabilidade, perdão e reação. Os inimigos querem poder, controle, domínio. E isso é verdade não apenas contra os nossos inimigos. Às vezes o inimigo é a gente mesmo. O Brennan Manning fala que ele teve uma experiência na qual ele ofereceu perdão para um jovem alcoólatra. E depois de perceber a reconciliação, ele saiu alegre daquela experiência. O Espírito Santo falou com ele: por que você não se trata igual você tratou esse jovem? Se a gente voltar para a história do Hulk, no último filme é muito interessante, o último filme dos Vingadores, que quando o Hulk aparece, ele não é mais o Hulk. Ele é aquilo que
nas histórias em quadrinhos é chamado de Dr. Hulk. O Dr. Banner fala assim no filme: eu sempre achei que o Hulk era o problema, até que eu entendi que eu não precisava brigar com ele, eu não precisava tentar expulsar ele. E aí então o Dr. Banner ele fica com o corpo do Hulk, mas consegue manter a mente dele de Dr. Banner. Ele consegue unir o melhor dos dois mundos. Ou seja, ele consegue criar uma reconciliação consigo mesmo. Ele consegue se perdoar. E isso faz ele ficar em paz. Dietrich Bonhoeffer é um pastor luterano da Alemanha que foi morto pelo regime nazista. E ele escreveu o seguinte: a vingança divina não atingiu o pecador, mas sim o único que não teve pecado algum, que entrou no lugar do pecador, Jesus Cristo. Jesus Cristo suportou a vingança de Deus, por cuja execução o Salmo ora. Ele aplacou a ira de Deus sobre o pecado e orou na hora em que o juízo de Deus se cumpria: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ninguém, senão aquele que suportou ele mesmo a ira de Deus, poderia orar assim. Isto aniquila todas as falsas ideias acerca do amor de Deus, que ignoram a seriedade do pecado. Deus odeia e julga seus inimigos, através do único justo, e este intercede pelo perdão dos inimigos de Deus. Somente pela cruz de Cristo podemos encontrar o amor de Deus. Assim, o salmo de vingança nos conduz à cruz e ao amor de Deus, que perdoa ao inimigo. Eu não posso perdoar aos inimigos de Deus. Somente o Cristo crucificado pode fazê-lo. E só por seu intermédio eu também sou capaz de perdoar. Em Jesus Cristo, o cumprimento da vingança transforma-se, agracia toda a humanidade. Em outras palavras, somente quando alinhamos a nossa história pessoal com a história de Jesus na cruz, somos capazes de perdoar os nossos inimigos. Esse é o significado da parábola contada em Mateus 18. Se não enxergarmos o tamanho do perdão que recebemos, não teremos compaixão daqueles que nos devem. Por isso oramos: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que Deus te abençoe. Você ouviu a Confraria dos Maltrapilhos, pelo Pastor Jota, com os trabalhos técnicos de Felipe Pompeu, pela FF Produtora. Até a próxima!